que é óbvio pra você não é óbvio pra outra pessoa. E talvez isso que você tá escondendo aí dentro é o que a outra pessoa precisava escutar para ser transformada. Seja você falar isso dentro dos seus stories, de um vídeo do YouTube, do vídeo do Reels, era isso que às vezes aquela pessoa precisava escutar para ter uma outra perspectiva sobre a vida dela. E eu começo o vídeo assim porque é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, sou Maria Tereza. Sou sócia de duas empresas, uma de vendas e relacionamento e uma de fotografia. Estou lançando agora o meu método, onde você vai aprender a vender, onde você vai aprender a se comunicar, onde você vai aprender sobre mentalidade, onde a gente vai falar sobre o ChatGPT, como usar ele como braço direito, esquerdo, assim como eu uso dentro da minha vida. E assim como eu vou falar que nesse vídeo eu não quero pessoas que não estejam comprometidas aqui, eu também não quero pessoas que não estejam comprometidas dentro do meu método. Então, você vai passar por uma seleção comigo para poder realmente entrar dentro do meu método. Se você quiser, é só me seguir lá no Instagram e entrar em contato comigo pelo direct ou comentar aqui que eu também entro em contato com você. Sem mais delongas, vamos para o que importa. Eu já vivi várias coisas na minha vida, já passei por muita coisa, já estudei muita coisa. Então, o que pra mim é básico, às vezes não é básico pra outra pessoa. Teve algo que aconteceu tem mais ou menos um mês, onde eu sempre falo que, na maioria dos casos, não é interessante separar o perfil profissional do perfil pessoal. Na maioria dos casos, tá? Não sei se é o seu caso. Mas eu sempre falo isso dentro do meu Instagram e eu explico o porquê disso, do porquê eu acredito nisso. E uma pessoa que eu sigo, que me segue, ela ia cometer esse erro. Na verdade, ela chegou a cometer, eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, isso. Aí você decide se você quer realmente continuar separando ou não. Então, assim, o que pra mim era óbvio e que eu até falava sempre, ou melhor, eu falo sempre dentro do meu Instagram, ainda assim não estava sendo óbvio pra outra pessoa. Então eu já falei, já dei alguns spoilers de algumas coisas que a gente vai falar ainda nesse vídeo, de algumas estratégias, mas é mais ou menos isso. Então, mesmo eu que falo sempre, que coloco tudo, jogo aberto na mesa pra vocês, as pessoas ainda cometem alguns erros que pra mim são óbvios, que elas não deveriam cometer. Imagina você que às vezes nem se posiciona, que nem fala, que nem coloca realmente os seus princípios ainda para jogo. E assim, quando você tira o óbvio dentro daquela história, dentro daquela conversa, dentro daquele contexto, você tá tirando a chance das outras pessoas entrarem em uma conexão real com você. E assim, a gente usa esse não óbvio pra gente, não só como contextos que eu acabei de dar pra vocês, né, de informação, mas em relação a histórias também. Hoje, quando você vai contar uma história, você precisa entender que era só você que estava vivendo aquela história. Às vezes, aquele detalhe que você omitiu, você dificultou a vida da pessoa a entender mais profundo a sua história. Então, se você quer que as pessoas se conectem realmente com você, você sim vai precisar dar detalhes da sua história que você viveu, às vezes aquela parte daquela história que você viveu, né? Porque uma coisa é você contar uma história sem detalhes, meia blé. Outra coisa é você contar uma história com detalhes interessantes. E às vezes você faz isso sem perceber. Porque aquilo, você estava vivendo aquele momento. Então, para você, era óbvio que você estava com um brinco dourado. Mas para outra pessoa não era. E talvez esse brinco dourado, você falar que você estava arrumada, você falar que você estava produzida, você falar que você estava com uma maquiagem, era o ponto de conexão que você iria ter com aquela pessoa que você tá contando a história. Então, assim, isso vale pra forma como você tá contando aquela história também, né? E isso é muito importante. E esses pontos que você acha que é óbvio, mas que não é óbvio, é o que vai fazer você se destacar
em roda de conversas, é o que vai fazer você se destacar nos seus vídeos, é o que vai fazer você se destacar dentro dos seus stories. Porque hoje tá muito superficial tudo, as pessoas só contam a metade, né? E quando você conta tudo, quando você dá um contexto, fica muito mais fácil das pessoas te acompanharem, fica muito mais fácil das pessoas se conectarem realmente com você. E o segundo ponto é que o óbvio, ele vai precisar ser falado diversas vezes. Os seus princípios, eles vão precisar ser comentado diversas vezes. Porque eu quantas vezes já falei dentro do meu Instagram que eu não concordo em separar perfil profissional de perfil pessoal. E mesmo assim, tem gente fazendo isso todos os dias. Então, é preciso ser repetitivo dentro do seu Instagram, mas colocando contextos diferentes. Eu já fiz vocês refletirem esse exemplo 2 vezes, mas e se eu contasse hoje dentro dos meus stories que eu vi um vídeo que me reforçou ainda mais esse meu princípio? Eu tô falando do meu princípio, mas eu tô colocando um contexto diferente. Então não é você ser repetitivo na história, é você ser repetitivo no seu princípio, mas contando de formas diferentes. É você falando daquilo que você acredita de formas diferentes. Porque isso vai mostrar ainda mais autoridade. Olha, eu vejo isso aqui, eu vejo isso aqui, eu vejo isso aqui. Então, é muito importante isso. E você vai estar transformando muito mais gente. Até porque nem sempre aquela pessoa que precisava escutar aquilo que você falou viu o seu story naquele dia. Talvez ela entrou nos seus stories na quinta-feira. E talvez na quinta-feira você não falou aquilo que você precisava transbordar. Você não falou aquela história que aconteceu dentro do seu dia, que para você foi algo simples, mas que para outra pessoa ia ser algo transformador. Então, olha a importância, olha a responsabilidade que a gente tem como pessoas que transformam, como pessoas que criam conteúdo, de falar aquilo que acontece no nosso dia, de falar aquilo que a gente acha que é óbvio, mas que para as outras pessoas não são, sabe? Eu vejo muito isso dentro do meu Instagram. Tem vezes que eu penso, não, eu não vou falar isso não, pode ser bobagem. Mas não, é transformador. Porque esses dias, por exemplo, a gente tava de carro e aí a gente passou por um outdoor, né? Aquele outdoor de vídeo, né? Que pode colocar foto, pode colocar vídeo. E tinha uma médica, esteticista, não sei, parecia, porque ela tava num consultório. E ela tava falando, mas tava sem legenda o vídeo. E eu peguei o meu Instagram, eu peguei o meu celular, eu peguei os meus stories e eu abri e falei exatamente disso. Porque tem gente que tá deixando aquela pessoa fazer aquilo dali. É óbvio pra mim que tinha que ter pelo menos uma legenda. Pequena, no mínimo, pra gente entender o que aquela profissional tava falando. Mas ninguém falou o óbvio pra ela. E ela tá perdendo dinheiro, porque tá rodando o vídeo lá. Então é isso, sabe? Às vezes, o seu óbvio vai realmente transformar a vida daquela pessoa. Não sei se eu tô sendo muito redundante, mas eu preciso falar isso. E agora, falando um pouco de marca, a marca é isso. É você fazer coisas repetidas vezes, né? O Super Coffee, por exemplo, você já pensa naquela maquininha. Você já pensa na pessoa colocando o Super Coffee numa xícara e batendo com aquela maquininha. É uma marca. Muitas pessoas fizeram isso repetidas vezes, por isso que aquilo dali tá no nosso subconsciente. Quando a gente pensa naquele negócio de limpar o ouvido, que eu nem sei o nome dele, a gente pensa em cotonete, mas cotonete é a marca daquele produto. Então, assim, talvez eu te falei uma coisa que é óbvia, mas que não é óbvia pra você agora, nesse momento. Surpresa. Mas tá entendendo? Então, a gente precisa transformar a nossa comunicação
em pontos óbvios para aquela pessoa. Quando a pessoa pensa na Maria Tereza, eu quero que elas pensem nessa pessoa comunicativa, nessa pessoa que gosta de estar perto, nessa pessoa que é acessível. Eu não quero que elas pensem numa pessoa inacessível, sabe? E eu sempre falo isso dentro dos meus stories. E é isso, sabe? É você colocar sempre os seus princípios, o que você acredita, você deixar a sua marca mesmo. Eu queria que você pensasse, será que hoje você tá fazendo alguma coisa para as pessoas lembrarem de você? É o batom? É a sua forma de se comunicar? O que as pessoas, quando falam em você, pensam? Eu sei o que as pessoas pensam de mim. Que eu sou comunicativa, que eu ensino as coisas de uma forma didática. Elas me falam isso. Mas o que elas falam quando pensam em você? Isso é importante você saber. Então, assim, esse é o exercício da aula de hoje, é você pensar aí no que você quer que as pessoas pensem sobre você. E a partir do momento que você pensar nisso, você vai colocar coisas rotineiras dentro do seu dia a dia para você falar isso, aquilo que você acredita, como você quer ser reconhecida. E o segundo ponto é você pensar no que é óbvio que você tá escondendo aí e outras pessoas poderiam ser transformadas porque você não tá jogando essa informação pro mundo. É isso, eu espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você quer tirar alguma dúvida, comenta aqui. Se você quer um próximo vídeo sobre algum tema específico, comenta aqui também. E se você quiser me acompanhar sempre, me segue lá no Instagram, vou botar aqui também novamente. E venha fazer parte do meu método se você tá comprometido realmente, porque eu quero pessoas assim como você, juntinhas comigo, pra poder crescer junto comigo.